Você já parou para pensar que tudo que você deseja começa na sua mente? Que cada grande conquista, cada sonho realizado, cada mudança verdadeira nasce de uma decisão interna, de coragem e de ação? Hoje eu quero te levar em uma jornada de inspiração e transformação. Uma história que vai mostrar como é possível pensar grande, acreditar no impossível e criar a vida que você sempre sonhou. Prepare-se para refletir sobre sua fé, seu propósito e a força que existe dentro de você. Antes de começarmos, se inscreva no canal para não perder conteúdos que mudam vidas. Deixe o seu like para apoiar essa mensagem poderosa e comente aqui embaixo qual é o sonho que você vai começar a transformar hoje. Porque a grandeza começa dentro da sua mente e o universo está pronto para responder à sua coragem. Vamos juntos nessa jornada. Medo que você carrega. Imagine por um instante que cada pensamento seu é uma semente. O que você está plantando hoje? Medo, dúvida e limitação, ou coragem, visão e abundância? Eu quero que você feche os olhos agora e se veja como realmente pode ser. Veja-se alcançando aquilo que muitos consideram impossível. Sinta a energia da sua mente se expandindo, irradiando confiança, criatividade e determinação. Cada ideia que você cultiva, cada pensamento que você escolhe, molda a sua realidade. Quantas vezes você se pegou dizendo não posso, não sou capaz, ou isso é impossível? Napoleon Hill sempre dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Então eu te pergunto, você está permitindo que sua mente conceba grandeza ou está acorrentando seu potencial? Levante-se agora, olhe no espelho, diga em voz alta: eu sou capaz de criar e conquistar tudo o que desejo. O universo responde à grandeza da minha mente. Sinta essas palavras reverberando dentro de você, quebrando cada barreira invisível, dissolvendo cada dúvida silenciosa. Lembre-se, a mente gigante não se contenta com pouco. Ela vê oportunidades onde outros veem problemas, caminhos onde outros veem obstáculos e soluções onde outros veem fracassos. Hoje, você decide se vai pensar grande ou continuar pequeno. A escolha é sua e o universo já está pronto para responder. Quando pensamos em fé, muitas vezes imaginamos algo abstrato, quase místico, como se fosse um sentimento distante que surge apenas nos momentos de dificuldade. Mas a verdade é que a fé é ação, é força interior, é o motor invisível que nos empurra mesmo quando nada parece possível. E foi isso que Thomas, meu amigo de longa data, descobriu em sua própria vida. Thomas sempre foi um homem comum, com sonhos que pareciam maiores do que sua realidade permitia. Ele vivia em uma pequena cidade, onde as oportunidades pareciam contadas e a rotina esmagava qualquer centelha de grandeza. Mas havia algo nele que ninguém podia medir. Uma fé silenciosa, persistente, que nunca se deixou derrotar pelas circunstâncias. Ele acreditava, mesmo quando tudo ao redor dizia que ele não poderia. Houve um momento decisivo em sua vida. Uma oportunidade enorme apareceu, mas com ela vieram riscos imensos. As pessoas ao redor o aconselhavam a desistir, lembrando-lhe de sua posição, das dificuldades, das limitações que todos viam claramente. Mas Thomas sabia, de algum modo que a razão não explicava, que aquela era a chance que poderia mudar sua vida. Ele respirou fundo, olhou para o horizonte e decidiu confiar. Não foi uma fé cega. Foi uma fé consciente, alimentada por anos de preparação, leitura, estudo, observação e, acima de tudo, pela convicção de que a mente humana tem poder sobre o mundo. Thomas agiu com coragem, mesmo tremendo por dentro, mesmo temendo o fracasso. Cada passo que dava era um testemunho de que a fé verdadeira não se manifesta apenas na crença, mas na coragem de continuar quando tudo parece impossível. Dias se tornaram semanas, semanas em meses, e lentamente o universo começou a responder àquela fé. Portas que pareciam eternamente fechadas começaram a se abrir,
Conexões improváveis surgiram, oportunidades inesperadas apareceram. Não era sorte, era a resposta natural de uma mente alinhada com seu propósito. Uma fé que nunca se deixou abalar pelo medo ou pela dúvida. E é aqui que todos nós precisamos parar e refletir. Quantas vezes deixamos passar nossas oportunidades porque não confiamos o suficiente? Porque esperamos que a certeza venha antes da ação? Thomas nos lembra que a fé verdadeira é andar antes de ver o caminho completo. É acreditar antes de receber a prova. É continuar mesmo quando ninguém acredita. E então, quando finalmente tudo se encaixou, Thomas não apenas conquistou o que parecia impossível, ele transformou-se. Ele descobriu que a maior riqueza não estava nos resultados, mas na fé que o sustentou durante o caminho, na força silenciosa que o fez persistir, na coragem de se manter firme enquanto o mundo parecia dizer não. A fé move montanhas, porque não é apenas acreditar, mas agir com convicção, mesmo quando não se pode prever o amanhã. É a força invisível que transforma homens comuns em gigantes, que transforma sonhos em realidades, que transforma vidas simples em histórias que inspiram gerações. E você, sentado aí, ainda hesita? Quantas montanhas você poderia mover se decidisse confiar plenamente na força que existe dentro de você? Quantas portas poderiam se abrir se você acreditasse sem reservas no seu próprio poder? Thomas aprendeu algo essencial. Acreditar e ter fé não eram suficientes se ele não colocasse seu corpo e sua mente em movimento. A ação é o que transforma pensamentos em realidade. Por anos, ele observou pessoas com talento e ideias brilhantes, mas que permaneciam paralisadas pelo medo de falhar ou pela espera de condições perfeitas. Ele não queria ser como eles. O momento que mudou tudo veio numa manhã nublada, quando Thomas decidiu que não havia mais tempo para hesitar. Ele podia sentir o peso da indecisão se acumulando, como se cada minuto perdido fosse um tijolo em uma parede invisível que o separava da vida que ele sonhava. Mas naquele instante, ele fez algo que poucos fazem. Deu o primeiro passo sem garantias, sem certezas, apenas com a determinação de avançar. Ele não esperou que tudo estivesse perfeito. Não esperou pela aprovação de ninguém. Não esperou pelo momento certo, porque percebeu que o momento certo raramente aparece. O momento certo é criado por aqueles que têm coragem de agir, que transformam o pensamento em movimento e que entendem que cada ação, por menor que pareça, tem o poder de abrir portas que o pensamento sozinho jamais abriria. Os primeiros passos de Thomas foram humildes, pequenos gestos, decisões simples, mas consistentes. Ele se levantava mais cedo, estudava mais, procurava soluções para problemas que antes o paralisavam. Caminhava sozinho pelas ruas da cidade, refletindo, imaginando possibilidades, treinando sua mente para enxergar oportunidades em cada esquina. Ele sabia que cada passo era parte de um caminho maior e que a constância valia mais do que qualquer impulso momentâneo. E, inevitavelmente, desafios apareceram. Pessoas duvidaram, erros aconteceram, portas se fecharam na sua cara. Mas Thomas não parou. Ele entendeu que a ação imediata não significa ausência de dificuldades, mas sim a disposição de enfrentá-las enquanto outros permanecem inertes. Cada fracasso se tornou aprendizado, cada obstáculo uma lição de resiliência. Ele descobriu que mover-se antes de se sentir pronto era a chave para criar momentum, algo que ninguém podia lhe tirar. E aqui está a verdade que Thomas aprendeu e que Napoleon Hill sempre repetia: o mundo recompensa aqueles que agem, não aqueles que esperam. As oportunidades que você deseja não vão cair em suas mãos sem esforço. Elas são atraídas por aqueles que estão dispostos a dar o primeiro passo, mesmo que o caminho esteja coberto de incertezas. Thomas percebeu que o maior inimigo da ação não era o fracasso,
mas a procrastinação e o medo. Cada dia em que ele hesitava, o universo permanecia neutro, indiferente à sua espera. Mas no instante em que decidiu mover-se, quando respirou fundo e disse a si mesmo que faria o que fosse necessário, algo começou a mudar. As portas começaram a se abrir, pequenas chances surgiram, pessoas começaram a notar sua determinação. Era como se o mundo, silenciosamente, estivesse respondendo à coragem de quem se atreve a agir. Então, se você observar sua própria vida, quantos primeiros passos você tem adiado? Quantos sonhos permanecem apenas no campo do pensamento porque você ainda não teve a coragem de mover-se? Thomas nos mostra que não existe momento perfeito, apenas o momento de decidir. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. É ele que separa aqueles que sonham dos que realizam. Thomas sempre soube que os maiores inimigos não estavam lá fora, nas circunstâncias ou nas pessoas, mas dentro de sua própria mente. Durante anos, ele se viu limitado por dúvidas silenciosas, medos ocultos e pensamentos que o paralisavam no momento exato em que mais precisava avançar. Cada obstáculo externo parecia nada comparado à batalha interna que travava diariamente. Havia manhãs em que ele acordava tomado pelo medo de fracassar, noites em que se perguntava se todo o esforço seria em vão. Em silêncio, sua mente repetia perguntas cruéis. Você é realmente capaz? E se tudo der errado? Você merece o sucesso que deseja? Essas vozes internas que ninguém mais ouvia eram muitas vezes mais poderosas do que qualquer opinião alheia. Mas Thomas começou a perceber algo crucial. Cada obstáculo interno era também uma oportunidade de crescimento. Cada dúvida que surgia era uma chance de fortalecer sua convicção, de treinar sua mente para resistir, de desenvolver uma disciplina que ninguém poderia tirar. Ele percebeu que a coragem não era a ausência do medo, mas a habilidade de continuar, mesmo quando o medo parecia esmagador. Houve um dia decisivo, um daqueles momentos em que tudo parece conspirar contra você. Thomas estava diante de uma escolha que poderia definir seu futuro: recuar e se deixar dominar pelo medo, ou avançar e enfrentar o desconhecido. Ele sentiu cada dúvida, cada ansiedade, cada sombra do passado tentando segurá-lo. Mas algo dentro dele falou mais alto. Uma voz silenciosa, firme, que dizia que ele já tinha superado muito mais do que imaginava. Foi nesse momento que ele entendeu a verdadeira lição da mente humana. Os obstáculos internos só existem até que você decida enfrentá-los. Cada pensamento negativo que ele transformava em foco, cada medo que ele encarava de frente, se tornava uma escada para a realização de seus sonhos. Thomas percebeu que a vida responde mais à força interior do que às condições externas. Enquanto ele controlava sua mente, podia controlar o rumo de sua vida. E lentamente ele começou a notar mudanças. Situações que antes pareciam impossíveis passaram a se tornar administráveis. Pessoas que antes duvidavam de suas capacidades começaram a respeitar sua determinação. O mundo externo começou a refletir a transformação interna que Thomas vinha construindo. Ele percebeu que o sucesso não estava apenas na conquista de objetivos, mas na superação das barreiras que ninguém mais podia ver, aquelas criadas pelo próprio medo e pela própria dúvida. Thomas caminhava sozinho, refletindo, meditando sobre cada escolha e cada reação diante da adversidade. Ele entendia que enfrentar o mundo não seria suficiente se não enfrentasse primeiro a si mesmo. Cada vitória interna, por menor que parecesse, consolidava a força necessária para os desafios maiores que ainda viriam. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está na circunstância, mas na mente que decide não se render. E assim, ele nos deixa uma pergunta inevitável:
Quantos obstáculos que você vê ao seu redor são realmente internos? Quantos limites que você sente são criações de sua própria mente e não do mundo? Thomas nos mostra que a liberdade, a prosperidade e a grandeza começam quando enfrentamos o que está dentro de nós com coragem, disciplina e fé na própria capacidade. Thomas já havia aprendido a força da mente e a importância de enfrentar seus próprios medos, mas havia uma dimensão maior que ele ainda precisava compreender: que a realidade externa é apenas um reflexo do estado interno. Tudo o que acontece ao nosso redor começa em nossos pensamentos, em nossa energia, na maneira como interpretamos o mundo. Foi quando ele começou a entender, de forma visceral, o poder da lei da atração. No início, parecia algo quase mágico, difícil de acreditar. Ele via pessoas ao seu redor reclamando da vida, concentrando-se no que faltava e constantemente atraindo mais limitações. Ao mesmo tempo, notava que aqueles que pensavam grande, mesmo com recursos limitados, criavam oportunidades que pareciam surgir do nada. Era mais do que coincidência, era o reflexo de uma mente alinhada com um propósito claro. Thomas passou dias refletindo sobre isso. Ele percebeu que a mente humana funciona como um imã. Se você nutre pensamentos de dúvida, escassez ou medo, atrai circunstâncias que refletem isso. Se você mantém uma visão clara do que deseja, se mantém em ação, se entrega à fé e à perseverança, o universo começa a se alinhar com você, silenciosamente, mas de forma inexorável. Ele começou a aplicar esse princípio conscientemente. Cada manhã, ao acordar, dedicava tempo para visualizar os resultados que queria alcançar, não como sonhos distantes, mas como acontecimentos inevitáveis. Ele imaginava reuniões que dariam certo, decisões que o aproximariam de seus objetivos e oportunidades que ainda não haviam surgido. No começo, era estranho. Sua mente questionava se isso realmente funcionaria. Mas ele persistiu, porque já tinha aprendido que a persistência era o caminho da vitória. E então, algo começou a mudar. Pequenos detalhes começaram a se alinhar. Pessoas certas surgiam no momento exato. Informações cruciais apareciam quando ele mais precisava. Portas que pareciam impossíveis se abriam de maneira natural. Thomas percebeu que não era sorte. Era a lei da atração em ação. A energia que ele projetava, positiva e concentrada, começava a gerar respostas do universo. Cada pensamento, cada escolha consciente tinha peso e consequência. Mas ele também aprendeu que não bastava apenas pensar. A ação precisava caminhar lado a lado com a visão. Ele precisava agir como se o universo já estivesse respondendo, como se cada oportunidade que desejava estivesse ao alcance de suas mãos. E foi nesse equilíbrio entre mente e ação que ele descobriu a verdadeira potência da lei da atração. Não é mágica, é prática. Não é coincidência, é disciplina. Não é sorte, é alinhamento. Thomas começou a observar o mundo com olhos diferentes. Cada desafio deixava de ser uma barreira e se tornava um convite para crescer. Cada dificuldade era um teste para a força de sua mente e a clareza de seus objetivos. Ele percebeu que, quanto mais focado e determinado se tornava, mais o universo parecia conspirar a favor de sua visão. Pessoas, situações, recursos, tudo começava a se alinhar com sua intenção. Houve um episódio marcante que ficou gravado em sua mente. Ele buscava um parceiro para um projeto importante, mas todos os contatos que ele conhecia pareciam indisponíveis ou desinteressados. Por dias, ele sentiu a ansiedade crescer, mas não permitiu que isso dominasse sua mente. Em vez disso, ele se concentrou na solução, visualizando claramente o parceiro ideal. Aquele que traria não apenas recursos, mas energia e entusiasmo. E então, inesperadamente, uma ligação surgiu de uma pessoa que ele jamais imaginara contatar.
oferecendo exatamente aquilo que ele precisava. Thomas percebeu que a lei da atração não falha. Apenas exige clareza, convicção e alinhamento entre mente e ação. Ele também aprendeu que essa lei não funciona apenas para objetivos materiais ou profissionais. Sua vida pessoal, suas relações, sua saúde e até seu estado emocional começaram a refletir sua nova postura mental. Quanto mais consciente ele se tornava de seus pensamentos, mais percebia como a energia que projetava moldava cada aspecto de sua realidade. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Acreditam que a vida é feita apenas de esforço externo, quando, na verdade, o trabalho mais importante é interno. Thomas nos mostra que quando você alinha seus pensamentos, crenças, fé e ações, o universo não só responde, como se transforma em seu aliado silencioso, sempre pronto a conspirar a favor daqueles que persistem, que acreditam e que agem. Enquanto caminhava sozinho pelas ruas da cidade, refletindo sobre tudo isso, Thomas sentia algo profundo. A sensação de que o mundo, antes imprevisível e hostil, começava a se tornar um espelho da força de sua mente. Ele compreendeu que riqueza, sucesso, oportunidades e felicidade não são produtos do acaso, mas consequências naturais de uma mente alinhada, de uma fé inabalável e de ações firmes. E assim, ele se perguntava, olhando para o horizonte, quantas vezes deixamos que nossas dúvidas e medos afastem as oportunidades? Quantos de nós desperdiçamos tempo esperando que o mundo mude, quando a verdadeira mudança precisa começar dentro de nós? Thomas nos mostra que o universo responde de acordo com a grandeza do que você concebe, da coragem que você demonstra e da disciplina que mantém todos os dias. Thomas havia conquistado muito com fé, ação e clareza mental, mas ainda sentia que algo essencial faltava. O mundo parecia responder. Oportunidades surgiam, portas se abriam, mas ele percebia que o verdadeiro combustível da grandeza não estava apenas em vencer desafios ou acumular conquistas. Havia algo maior, o propósito. Durante meses, Thomas se dedicou a refletir sobre isso. Ele passava horas caminhando sozinho pelas ruas silenciosas da cidade, observando as pessoas, a vida cotidiana, os sorrisos e os desafios de cada um. Ele se perguntava, qual é o sentido real de tudo isso? Por que estou aqui? Que legado quero deixar? Essas perguntas não tinham respostas imediatas, mas cada reflexão aproximava-o da compreensão de sua própria estrela-guia. Um dia, sentado à beira de um lago, Thomas lembrou-se de quando era criança, de seus sonhos mais puros e genuínos, de suas primeiras ideias sobre o que queria ser e fazer no mundo. Ele percebeu que, ao longo da vida, havia se desviado desses sonhos por medo, por opiniões alheias, por pressão social. Mas agora, ao olhar para si mesmo, sabia que podia retomar o caminho que realmente importava, aquele que ressoava com seu coração e sua alma. O propósito, Thomas compreendeu, não é apenas algo que você decide, é algo que você reconhece. Ele se manifesta como uma força silenciosa, uma intuição persistente que insiste em ser seguida, mesmo quando tudo parece errado. Ignorar o propósito é seguir uma estrada plana e previsível, mas seguir o propósito é caminhar por trilhas desafiadoras, onde cada passo exige coragem, mas cada conquista traz satisfação profunda e duradoura. Thomas começou a reorganizar sua vida em torno desse propósito. Ele dedicou mais tempo a projetos que realmente faziam sentido, afastou-se de atividades que consumiam energia sem produzir significado e começou a cultivar relações que o elevavam, que compartilhavam de sua visão de crescimento e transformação. Ele percebeu que, quando se alinha com seu propósito, tudo se torna mais fácil, porque a energia que ele investe deixa de ser apenas esforço e se transforma em movimento natural. Mas nem sempre foi fácil.
O mundo ainda apresentava desafios, céticos e adversidades. Havia dias em que Thomas sentia que seu propósito exigia demais dele, que os obstáculos eram grandes demais, que a recompensa parecia distante. Mas ele se lembrava de uma lição fundamental que Napoleon Hill sempre ensinava. O propósito cria perseverança, e a perseverança transforma o impossível em realidade. Cada desafio se tornou uma oportunidade de reafirmar seu caminho. Cada fracasso era um teste da força de sua convicção. E pouco a pouco, Thomas começou a perceber que quando você age com propósito, o universo não apenas responde, ele se torna um aliado silencioso. Pessoas se aproximavam, oportunidades surgiam de lugares inesperados, soluções para problemas antigos apareciam com clareza. Não era coincidência, era o reflexo natural de uma vida alinhada com sua estrela guia. Em uma noite, olhando para o céu estrelado, Thomas sentiu algo profundo. Ele não estava mais apenas buscando sucesso ou riqueza, mas vivendo uma missão. Ele compreendeu que propósito não é sobre o que você ganha, mas sobre quem você se torna no processo, sobre o impacto que deixa nas pessoas e no mundo ao seu redor. Cada ação agora tinha significado, cada decisão tinha peso e cada dia se tornava um passo consciente em direção àquilo que realmente importava. E aqui está a lição que Thomas nos deixa. Sem propósito, até mesmo o sucesso pode se tornar vazio. Com propósito, até mesmo desafios enormes se tornam oportunidades de crescimento. Ele nos lembra que a grandeza não é apenas uma questão de talento ou sorte, mas de clareza, coragem e compromisso com aquilo que dá sentido à sua vida. Enquanto caminhava de volta para casa, sentindo a brisa fria da noite, Thomas sabia que estava apenas no começo. Seguir seu propósito seria um desafio constante, mas também a maior aventura de sua vida. Ele sentia que, finalmente, sua estrela guia o iluminava, mostrando não apenas o caminho para conquistar, mas o caminho para se tornar alguém verdadeiramente extraordinário. Thomas já havia descoberto a força da mente, a fé inabalável, a ação imediata e o propósito que guiava sua vida. Mas a vida, como sempre, tinha mais uma lição para ele: a importância da persistência. Ele descobriu que os maiores sonhos não são realizados da noite para o dia, que cada conquista verdadeira exige resistência, constância e uma disposição quase obstinada de continuar mesmo quando tudo parece impossível. A persistência de Thomas começou a ser testada logo após encontrar seu propósito. Ele iniciou um projeto que poderia mudar completamente sua vida profissional e pessoal, mas os desafios eram enormes. Recursos escassos, parceiros que desistiam no meio do caminho, problemas imprevistos que surgiam a cada passo. Era fácil se sentir desanimado, fácil ceder às vozes da dúvida e ao cansaço. Mas Thomas lembrava-se de algo que Napoleon Hill sempre dizia: a falta de persistência é a principal causa do fracasso. Aqueles que persistem são os que alcançam a vitória. Houve um dia em particular que quase o fez recuar. Uma oportunidade essencial parecia perdida. Uma parceria crucial que ele esperava não se concretizou. A frustração bateu forte e por algumas horas Thomas sentiu o peso da desilusão. Ele poderia simplesmente desistir, aceitar que talvez seu sonho fosse maior do que ele conseguia alcançar. Mas algo em seu interior recusava-se a aceitar isso. Ele sabia que cada dificuldade era um teste de sua determinação, uma chance de fortalecer sua mente, sua coragem e sua fé. Thomas decidiu persistir. Ele revisou seus planos, buscou novas estratégias, fez ligações, escreveu cartas, encontrou soluções que ninguém imaginava. Cada passo exigia esforço, paciência e disciplina. Mas, pouco a pouco, as coisas começaram a mudar. Aquilo que parecia impossível começou a se concretizar. Parcerias surgiram, portas se abriram,
problemas que pareciam insuperáveis se resolveram. Ele percebeu que a persistência não apenas cria resultados, mas transforma o próprio indivíduo, fortalecendo o caráter, a confiança e a visão. E foi nesse período que Thomas entendeu algo crucial. A persistência não é simplesmente continuar repetindo as mesmas ações. É aprender, adaptar-se, crescer e manter a determinação diante da adversidade. Aqueles que desistem no primeiro obstáculo nunca chegam ao destino. Aqueles que persistem, mesmo quando tudo parece perdido, criam oportunidades onde antes havia apenas paredes. Thomas começou a perceber padrões. Cada desafio que superava aumentava sua resiliência, sua criatividade, sua capacidade de liderar e de inspirar outros. Ele compreendeu que a persistência também é contagiosa. Ao mostrar determinação, ele motivava aqueles ao seu redor, atraindo pessoas que acreditavam em sua visão e se dispunham a ajudá-lo. Era como se o universo recompensasse não apenas o esforço, mas a constância, a coragem de não ceder. Durante esse período, Thomas também aprendeu a diferenciar entre paciência e complacência. Ele não esperava que tudo acontecesse sozinho, mas trabalhava incansavelmente enquanto confiava que os resultados chegariam. Ele entendia que a persistência verdadeira é um equilíbrio entre ação contínua e confiança silenciosa de que o esforço será recompensado. Uma noite, exausto após meses de trabalho, Thomas sentou-se sozinho, refletindo sobre tudo que havia conquistado até ali. Ele percebeu que cada dificuldade, cada fracasso temporário, cada momento de dúvida havia contribuído para moldá-lo em alguém mais forte, mais sábio e mais preparado. Ele compreendeu que o caminho da vitória não é fácil, mas é exatamente nesse caminho que o verdadeiro caráter é formado. E assim, Thomas nos ensina uma lição essencial. O sucesso não é determinado apenas pelo talento, pela sorte ou pelas oportunidades, mas pela capacidade de persistir quando todos ao redor desistem, quando os resultados não aparecem imediatamente, quando a pressão e o cansaço parecem insuportáveis. Persistência é o fio invisível que conecta sonhos à realidade. Enquanto caminhava pela cidade ao amanhecer, sentindo o cansaço dos meses anteriores, Thomas sorriu para si mesmo. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas também sabia que a persistência havia se tornado parte de sua essência. Ele havia aprendido que, independentemente das circunstâncias, aqueles que não desistem são inevitavelmente recompensados. E ele estava pronto para continuar um passo após o outro, firme em sua determinação, certo de que a vitória pertencia àqueles que resistem. Thomas já havia aprendido sobre fé, ação, persistência e propósito, mas havia algo que ainda precisava dominar: ele mesmo. Ele percebeu que, por mais que o universo respondesse, que oportunidades surgissem e que portas se abrissem, nada disso teria valor se ele não controlasse a si mesmo, sua mente, suas emoções e suas reações. O verdadeiro poder, ele descobriu, não está no mundo externo, mas na força que reside dentro de cada ser humano. Durante semanas, Thomas dedicou-se a observar cada pensamento, cada impulso, cada emoção que surgia ao longo do dia. Ele percebeu que muitas de suas falhas passadas não vinham de circunstâncias externas, mas de reações impulsivas, de medos não controlados, de momentos em que sua mente permitia que dúvidas e ansiedades dominassem suas ações. O autodomínio, então, tornou-se sua próxima fronteira. Ele começou com pequenas práticas: controlar a irritação em situações estressantes, manter a calma diante de notícias ruins, resistir à tentação de desistir quando surgiam obstáculos. A cada vitória sobre si mesmo, Thomas sentia uma força invisível crescer dentro dele. Ele compreendeu que cada hábito de controle, cada momento de disciplina mental,
construía uma base sólida para conquistar desafios ainda maiores. Mas o autodomínio não era apenas sobre controlar emoções ou pensamentos negativos. Era também sobre alinhar cada ação com seu propósito, sobre agir conscientemente e com clareza, mesmo quando tudo ao redor parecia confuso ou incerto. Thomas percebeu que os momentos mais críticos, aqueles que exigiam coragem, paciência e clareza, eram exatamente os que testavam seu autodomínio. Ele entendeu que qualquer pessoa pode ser motivada quando tudo é fácil, mas apenas aqueles que dominam a si mesmos conseguem manter a direção quando as forças externas tentam desviá-los do caminho. Houve um episódio marcante que consolidou essa lição. Durante um projeto importante, Thomas enfrentou críticas duras, obstáculos inesperados e até traições de pessoas em quem confiava. Por um momento, tudo parecia perdido. O impulso natural seria ceder à raiva, ao desânimo ou ao desespero. Mas Thomas lembrou-se de tudo que havia aprendido: fé, ação, persistência e propósito. Ele respirou fundo, analisou cada situação com clareza, controlou suas emoções e escolheu a resposta mais sábia, em vez da mais impulsiva. A força interior que ele havia cultivado começou a se manifestar de maneira concreta. Soluções surgiram, conflitos se dissiparam, oportunidades que pareciam impossíveis reapareceram. Ele percebeu que o autodomínio não apenas previne erros, mas também cria espaço para que a mente, focada e tranquila, encontre caminhos que antes pareciam invisíveis. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade está em dominar-se a si mesmo, porque apenas assim somos capazes de moldar a vida e o mundo à nossa visão. Thomas também descobriu que autodomínio é uma prática diária, constante e exigente. Cada manhã exigia disciplina mental, cada decisão exigia consciência, cada desafio exigia controle emocional. Ele compreendeu que não existe conquista externa que valha mais do que o poder de governar a própria mente e emoções. Quem domina a si mesmo nunca é dominado pelas circunstâncias. Caminhando sozinho, refletindo sobre sua jornada, Thomas percebeu que a força interior é silenciosa, mas mais poderosa do que qualquer influência externa. Ela não depende da sorte, da aprovação alheia ou das condições do mundo. Ela nasce da disciplina, da consciência e da decisão de ser o mestre absoluto de sua própria mente e destino. E assim, Thomas nos deixa um ensinamento essencial. O maior poder que alguém pode ter não está nas riquezas, nos títulos ou nas oportunidades, mas no autodomínio. Quando você aprende a controlar seus pensamentos, emoções e ações, nada externo pode derrubá-lo. Ele percebeu que cada desafio vencido internamente se refletia em vitórias no mundo real, que cada momento de autocontrole se transformava em progresso tangível e que a verdadeira força de um ser humano vem de dentro, silenciosa, imbatível e permanente. Enquanto olhava para o horizonte naquela manhã fria, Thomas sentiu que havia alcançado um ponto de equilíbrio que poucos conseguem. Ele não era mais apenas um homem agindo sobre o mundo. Ele havia se tornado um homem que se entendia, que se dominava e que podia finalmente dirigir sua própria vida com poder, clareza e propósito. Thomas já havia conquistado fé, ação, propósito e autodomínio, mas a vida ainda tinha uma lição maior para ele. Compreender que a verdadeira riqueza não é apenas financeira, mas o reflexo da mente e da disciplina interior. Durante anos, ele havia perseguido resultados, oportunidades, projetos e reconhecimento, mas percebeu que nada disso teria valor se não fosse acompanhado de uma mente alinhada, de um caráter forte e de um coração focado em propósito. Ele começou a observar as pessoas ao seu redor. Algumas pareciam ter tudo o que qualquer um desejaria, mas eram infelizes, insatisfeitas e presas a preocupações constantes. Outras, com recursos limitados, irradiavam confiança, alegria e abundância, encontrando soluções e oportunidades onde ninguém mais via.
Thomas percebeu que a diferença não estava no que possuíam, mas na forma como sua mente se conectava com o mundo, como suas crenças internas moldavam a realidade externa. Durante semanas, ele estudou, refletiu e experimentou. Thomas começou a perceber padrões claros. A riqueza verdadeira surge quando a mente está clara, o coração está firme em seu propósito e a ação é constante. Dinheiro, status e bens materiais são apenas reflexos de uma mente que pensa grande, que persevera, que confia e que age. Sem essa base, qualquer riqueza é frágil, passageira e incapaz de trazer satisfação real. Houve um episódio que marcou profundamente Thomas. Ele recebeu uma grande proposta de negócio que prometia retorno financeiro imediato. Muitos amigos o aconselharam a aceitar rapidamente, acreditando que seria a chance de sua vida. Mas Thomas sentiu um peso em sua consciência. Algo na proposta não estava alinhado com seu propósito ou com sua visão de impacto. Ele hesitou, refletiu e decidiu esperar, mesmo arriscando perder aquela oportunidade. Pouco tempo depois, uma alternativa melhor surgiu. Não apenas trouxe lucro financeiro, mas também crescimento pessoal, aprendizado profundo e conexões valiosas. Thomas percebeu que a riqueza não vem apenas de oportunidades externas, mas da capacidade de discernir, de manter a mente clara, de resistir à pressa e agir com sabedoria. O universo responde à mente focada, não à mente apressada ou distraída. Ele começou a entender que riqueza e abundância são reflexos diretos da qualidade de pensamentos e decisões. A mente que pensa grande atrai grandes resultados. A mente disciplinada transforma desafios em oportunidades. A mente perseverante encontra soluções onde outros só veem problemas. E mais importante, a mente alinhada com propósito atrai não apenas recursos, mas pessoas, experiências e situações que fortalecem o crescimento contínuo. Thomas também percebeu que riqueza verdadeira é multiplicadora. Ao compartilhar conhecimento, orientar outros, investir em pessoas e contribuir para causas maiores, ele experimentava uma prosperidade que ia além do material. Ele começou a compreender que a mente abundante cria impacto, e o impacto, por sua vez, retorna como oportunidades e crescimento pessoal. Enquanto caminhava pela cidade em uma manhã de verão, refletindo sobre tudo que conquistara, Thomas percebeu que havia chegado a uma compreensão fundamental. A mente que domina pensamentos, emoções e ações se torna uma força magnética para tudo o que deseja. Cada riqueza material ou oportunidade externa é apenas um reflexo da riqueza interna que ele cultivou. E assim, Thomas nos deixa uma lição clara. Se você deseja prosperidade verdadeira, comece por dentro. Desenvolva clareza mental, disciplina, propósito e persistência. A riqueza não é apenas um prêmio externo, é o reflexo do poder, da visão e da força que você carrega dentro de si. Quando sua mente está alinhada, o mundo externo inevitavelmente se curva à sua visão. Thomas sorriu para si mesmo ao perceber que finalmente entendia que a maior fortuna que alguém pode ter é a riqueza de uma mente disciplinada, focada e conectada com o propósito mais profundo da vida. Ele sabia que, a partir desse ponto, nenhuma circunstância externa poderia desviá-lo de seu caminho de abundância e realização. Thomas havia percorrido um longo caminho. Ele havia descoberto o poder da mente, cultivado fé inabalável, aprendido a agir sem hesitação, superado seus medos internos, compreendido a lei da atração, encontrado seu propósito, desenvolvido persistência e alcançado autodomínio. Ele sabia agora que a verdadeira grandeza não vem do acaso, da sorte ou da aprovação alheia, mas da força de uma mente alinhada com visão, ação e propósito. Mas havia um teste final.
Thomas percebeu que pensar grande não é apenas sonhar com vitórias. É carregar a visão de algo maior do que si mesmo e permitir que cada ação reflita essa grandeza. Pensar grande exige coragem para se elevar acima do comum, disciplina para manter o foco quando tudo ao redor tenta distrair e a paciência de esperar o tempo certo sem perder a fé. Ele percebeu que o universo não responde a desejos superficiais ou esperas passivas, mas àqueles que pensam grande e agem de forma consistente e determinada. Foi em um dia ensolarado, enquanto caminhava por uma rua movimentada da cidade, que Thomas sentiu algo extraordinário. Ele olhou para o movimento ao seu redor e percebeu que as coisas começavam a se alinhar com sua visão. Pessoas com ideias semelhantes surgiam, portas se abriam de forma inesperada, oportunidades que pareciam impossíveis aconteciam. Cada ação sua, cada decisão tomada com clareza e coragem parecia atrair respostas do universo. Não era coincidência, era a manifestação natural de uma mente grande em sintonia com o mundo. Thomas recordou de tudo que havia aprendido. Ele lembrou das vezes em que duvidou de si mesmo, das noites de ansiedade, das portas fechadas, dos fracassos temporários. E, ao olhar para trás, percebeu que tudo havia sido necessário. Cada obstáculo, cada dificuldade, cada momento de incerteza havia moldado sua mente, fortalecido sua fé, refinado sua ação e ampliado seu propósito. Ele compreendeu que pensar grande não é simplesmente desejar mais, mas ser mais disciplinado, mais persistente, mais consciente, mais focado e mais alinhado com a própria essência. E então, Thomas entendeu o princípio mais profundo da lei universal. O universo responde à grandeza da mente e do coração. Quando você pensa grande, quando age com fé e propósito, quando persiste mesmo diante de desafios, o mundo não apenas reage, ele se torna seu aliado. Cada recurso, cada oportunidade, cada pessoa ou situação necessária surge para apoiar aqueles que ousam criar algo grandioso. É como se o universo conspirasse silenciosamente, alinhando circunstâncias que antes pareciam impossíveis. Thomas sorriu, sentindo uma paz profunda. Ele sabia que não se tratava de acumular riquezas, títulos ou reconhecimento, mas de viver uma vida em que cada pensamento, cada ação e cada decisão fossem expressão de sua visão maior. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada poderia limitar sua capacidade de criar, de impactar, de crescer e de transformar sua vida. Enquanto caminhava, refletindo sobre sua jornada, Thomas percebeu que a mensagem que queria deixar era simples, mas poderosa. A grandeza começa dentro de você. O universo não responde aos pequenos pensamentos, aos desejos incertos ou à hesitação. Ele responde à mente que pensa grande, ao coração que acredita profundamente, à ação que não vacila e à persistência que nunca se rende. E assim, Thomas se tornou um exemplo vivo do que Napoleon Hill sempre ensinou. Quando você pensa grande, age com fé. Mantém o propósito claro, persiste diante das adversidades e domina sua própria mente, o universo inteiro se curva para responder ao seu chamado. Cada vitória que Thomas alcançou não era apenas o reflexo de seu esforço externo, mas da transformação completa de seu interior. Uma mente alinhada, uma visão clara, uma força inabalável e um coração comprometido com o propósito mais profundo da vida. Ele olhou para o horizonte, sentindo o vento tocar seu rosto, e percebeu algo ainda mais profundo. Pensar grande não é apenas criar riqueza ou sucesso. É viver de acordo com sua maior capacidade, tocar vidas, inspirar outros e se tornar a melhor versão de si mesmo. E foi exatamente isso que Thomas havia conquistado. Não apenas uma vida de realizações externas, mas a consciência de que sua mente, quando guiada pela grandeza, é capaz de moldar o mundo à sua própria visão. O universo havia respondido.
E Thomas sabia, com cada fibra de seu ser, que ele nunca mais seria limitado por nada que estivesse fora de sua própria mente. A verdadeira grandeza, ele finalmente compreendeu, sempre começa dentro de nós. E assim, chegamos ao fim da jornada de Thomas, um homem que descobriu que a verdadeira grandeza começa dentro da mente, se fortalece com fé, ação, propósito e persistência, e se manifesta quando aprendemos a dominar a nós mesmos e alinhar nossas ações com a visão mais profunda do nosso coração. Cada passo que ele deu nos mostra uma verdade poderosa. O universo responde à coragem daqueles que pensam grande, agem com determinação e nunca desistem diante das adversidades. E se você está assistindo a este vídeo agora, lembre-se, a sua história também pode mudar. Tudo começa dentro de você. Cada pensamento, cada decisão, cada ação que você tomar pode abrir portas que antes pareciam impossíveis. Então, eu te pergunto, você vai esperar que o mundo mude ou vai ser o responsável por transformar a sua própria vida? O primeiro passo é seu e ele pode começar hoje. Se este vídeo tocou seu coração, se despertou aquela chama de coragem e motivação que estava adormecida, não esqueça, se inscreva no canal para mais conteúdos que transformam vidas. Deixe o seu like para apoiar essa mensagem e compartilhe nos comentários como você vai agir a partir de hoje para pensar grande e conquistar tudo o que deseja. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Uma história de transformação, coragem e grandeza. Thomas nos mostrou que tudo que você deseja começa na sua mente, se fortalece com fé, propósito e ação, e se manifesta quando você decide dominar a si mesmo e acreditar no impossível. Agora, eu te pergunto, você vai continuar esperando que a vida mude sozinha ou vai tomar o primeiro passo para transformar a sua história hoje? Lembre-se, cada pensamento, cada escolha, cada ação que você fizer pode abrir portas que você nem imagina. O poder está dentro de você e o universo está pronto para responder. Se este vídeo tocou seu coração, se despertou aquela chama de coragem e motivação que você sentia adormecida, se inscreva no canal para não perder conteúdos que transformam vidas. Deixe o seu like para mostrar que essa mensagem faz sentido para você. E conte nos comentários qual será a primeira ação que você vai tomar hoje para pensar grande e conquistar tudo o que deseja. Nunca se esqueça, a grandeza começa dentro de você. O universo já está conspirando a seu favor. O resto depende da sua decisão. Faça acontecer.